Às vezes, o fim do mundo não começa com um exército marchando. Começa com uma janela aberta. Maio de 1618. Um grupo de nobres enfurecidos invade o castelo de Praga. Eles arrastam 3 homens e os atiram de uma altura de 21 metros. Por um milagre bizarro, os 3 sobrevivem à queda. Mas aquele voo de poucos segundos iniciou uma tempestade de fogo que duraria 3 décadas. Uma guerra tão brutal que matou até 70% da população em algumas regiões da Europa. Fome, peste, canibalismo e cidades inteiras reduzidas a cinzas. A Guerra dos 30 Anos é o pesadelo esquecido da história europeia. O que começou como uma briga para decidir quem rezava para o Deus certo se transformou no maior jogo de traição e carnificina da Idade Moderna. E o sangue derramado ali moldou as fronteiras do mundo em que vivemos hoje. Ano de 1618. O Sacro Império Romano Germânico era uma colcha de retalhos de centenas de pequenos principados na Europa Central. Como o filósofo Voltaire resumiria de forma famosa um século depois, aquele império não era sagrado, nem romano, nem um império de verdade. Alguns territórios eram católicos, outros eram protestantes. A tensão estava no limite. Até que o rei da Boêmia, um católico fanático, decidiu reprimir a liberdade religiosa dos protestantes em Praga. A resposta foi imediata e violenta. Nobres protestantes invadiram o castelo de Praga, renderam os representantes do rei católico e cometeram o ato que entraria para a história como a defenestração de Praga. Jogaram os oficiais pela janela de uma altura de 21 metros. Os católicos disseram que anjos os salvaram da morte. Mas os protestantes sabiam a verdade realista. Eles caíram no fosso do castelo, usado para descartar lixo orgânico e o estrume dos cavalos após eventos equestres no pátio. O orgulho imperial estava ferido e as espadas foram sacadas. A guerra havia começado. No início, parecia apenas mais um conflito religioso. Católicos contra protestantes, a cruz contra a cruz. Mas a religião logo virou apenas uma máscara para a verdadeira obsessão humana: o poder absoluto. A guerra religiosa se transformou em um jogo de xadrez cínico e sangrento. Reis começaram a mudar de lado, como quem troca de roupa. A França, por exemplo, era uma nação profundamente católica. Mas a família que governava o Sacro Império, os Habsburgos, estava ficando poderosa demais. Então, o que o cardeal Richelieu, líder político da França, fez? Ele agiu pelo que chamou de raison d'État, a razão de Estado. O conceito sombrio de que o interesse da nação está acima de qualquer moral religiosa. Para enfraquecer seu rival, a França católica financiou os exércitos protestantes,
A lealdade não existia. Albrecht von Wallenstein, o maior e mais brilhante general católico, enriqueceu tanto na guerra que o próprio imperador que o contratou começou a temê-lo. O resultado? Fevereiro de 1634, na cidade de Eger. Wallenstein não morreu em combate. Ele foi assassinado em seu próprio quarto. Morto a golpes de alabarda, uma mistura letal de lança e machado. Os assassinos não eram inimigos. Eram oficiais mercenários escoceses e irlandeses. Homens que agiam sob ordens secretas do seu próprio imperador. Ninguém era confiável. E enquanto os reis jogavam esse xadrez macabro, o povo era devorado. Nós estamos acostumados com exércitos modernos, financiados pelos governos. Mas no século XVII não era assim. Os exércitos eram formados por mercenários. E quando o dinheiro dos reis acabava, eles recebiam a permissão para cobrar o próprio salário da pior forma possível. Pelo saque. Os exércitos mercenários agiam como enxames de gafanhotos armados. Eles invadiam vilarejos, roubavam toda a comida, matavam o gado, queimavam as plantações. Deixavam os camponeses para morrer no inverno rigoroso. A peste bubônica e o tifo marchavam logo atrás dos exércitos, espalhando-se rapidamente pelas rotas de marcha. O horror urbano atingiu seu ápice em 1631, o cerco de Magdeburgo, uma cidade protestante próspera, cercada pelas tropas imperiais católicas. Quando as muralhas finalmente cederam, os mercenários não tiveram piedade. Cerca de 20.000 pessoas foram massacradas nas ruas em um único dia. A cidade foi incendiada e varrida do mapa. Mas na Alemanha rural, o desespero chegou a extremos ainda piores. Durante o cerco de Breisach, em 1638, o cronista Hans Heberle documentou uma realidade perturbadora. Prisioneiros morriam nas celas e eram imediatamente devorados por outros prisioneiros. Corpos foram exumados dos cemitérios para servir de alimento. Não era mais uma guerra por Deus. Era o inferno na terra. A média de perdas no Império foi de 1/3 de toda a população. Cerca de 8 milhões de mortos. Mas regiões inteiras, como a Pomerânia e Mecklenburg, perderam entre 60% e 70% de seus habitantes. Em 1648, a Europa estava em ruínas. Os cofres estavam vazios, as terras estavam desertas. Nenhum lado conseguiu a vitória total. A guerra não terminou por conquista, terminou por exaustão. Eles precisaram se sentar à mesa para assinar os tratados da paz de Westfália. Esta paz perpétua e universal entre nuestras naciones. E aqueles pedaços de papel começaram a desenhar o mundo moderno. A ideia de soberania nacional
não surgiu pronta da noite para o dia. Foi uma evolução lenta, mas os tratados reconheceram a soberania territorial completa dos príncipes alemães. Isso enfraqueceu de vez o poder absoluto do Papa e do Imperador. Um governante agora tinha o controle supremo dentro de suas fronteiras. Para garantir a paz, eles precisaram criar uma regra técnica essencial: o Ano Normal. Ficou decidido que o controle das terras e a religião oficial voltariam a ser exatamente o que eram em 1º de janeiro de 1624. Era uma forma de evitar que novas conquistas gerassem novas brigas religiosas. A religião deixou de ser o principal motor das guerras internacionais. A razão de Estado assumiu o controle. A Europa precisou de 30 anos de carnificina para entender que a tolerância não era uma questão de bondade. Era uma questão de sobrevivência. Obrigado a todos que apoiam Mundos Reimaginados. Comente a palavra legado para eu saber que você assistiu até o fim. Deixe o seu like, se inscreva no canal e, se esse conteúdo faz sentido para você, considere se tornar membro. Um abraço e até o próximo vídeo.